Raimundo queria ter ido. Pois estude, Raimundo, entra na universidade, sei para a festa da sua formatura, viu? Beleza, Jeff? Então vamos lá, galera. Novamente, deixa eu só pegar aqui o meu celular para ver aqui os comentários. Tá gravando, galera. Rapidinho. Ixi, ia derrubando. E o pior é que ele me mandou uma foto de uma isca de peixe. Quem? Disse que era comida, Jefinho. Tá vendo? Era um camarão. Menina, uma Aquele delícia. negóciozinho quadradinho não era camarão, não, era uma isca. Ali era um dadinho de tapioca com mel. Piaba. Tampava nem um buraco no meu dente. Ixi, o Pedro ali tá no choro ali. Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula, tá bom? O assunto de hoje, espelhos planos. Eita, João Pedro. O assunto de hoje a gente vai ver a questão de espelhos planos, que é uma coisa que vocês têm muito em casa, entendeu? Então a gente vai ver mais ou menos essa coisa que consegue mostrar para a gente a nossa imagem, tudo bem? Então, de primeiro, eu gostaria logo que vocês observassem essa primeira imagem que a gente tem aí de uma mulher, né, que está de frente para um espelho. E o interessante é que, pela visualização do espelho, se vocês observarem, o lado do laço, do lado direito, está de um lado, e lá do lado do espelho, está do lado esquerdo. Vocês conseguem observar isso? Então, os espelhos, galera, eles têm essas situações que é importante vocês saberem para a prova do Enem, porque vai ter umas pegadinhas que vocês podem errar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Então vamos lá. Pronto. O que que a gente tem aqui logo de cara? A gente tem um espelho aqui, ó. Esse espelho, ele é um espelho plano. Aí alguém pode olhar aqui e perguntar assim: Pedro, como assim um espelho plano? Espelho plano, galera, é aquele que não é curvado. Você imagine, por exemplo, a tela do seu computador ou a tela do seu celular. Ela é uma tela plana. Se você for pegar seu caderno, o caderno ele é plano, a não ser que você tenha molhado o caderno. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando a gente for tratar de espelho plano, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês imaginem uma reta, né, chamada normal. Essa reta, gente, ela é imaginária, tá ok? Ela não existe. Que é essa daqui, tudo bem? Essa reta aí, gente, ela é chamada de reta normal. Ela não existe. Mas por que que chamam ela de normal? Chamam ela de normal, pessoal, porque ela faz com o espelho um ângulo de 90 graus. Deixa eu apagar. Ela forma com o espelho um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem uma reta imaginária, chamada de normal, que ela é perpendicular ao espelho. Perpendicular, a gente vai lembrar de 90 graus. 90 graus a gente vai lembrar de quê? Do canto do quadro onde você vai fazer a prova lá do Enem. Quando você estiver fazendo a prova do Enem, que olhar para o canto do quadro, vai estar lá um negócio assim. Ali é 90 graus ou perpendicular. Tudo bem? E aí o que acontece? Esse raio aqui, ele está chegando. Aí a gente chama ele de raio incidente. Incidente porque chega. Beleza? Incidente. O que vai acontecer? Ele vai bater no espelho e vai acontecer o fenômeno que nós já vimos, que é o fenômeno de reflexão. A luz ela volta para o mesmo ambiente.
Não muda nada as características, só muda a direção. E aí a gente tem o raio incidente, esse raio incide no espelho e volta. Esse raio que volta é chamado de raio refletido. Beleza? Então, primeiro passo, a gente conhecer quais são as linhas retas. A normal, perpendicular à superfície, o raio incidente, que é o que chega, e o raio refletido ou emergente, né, mas melhor é refletido, que é aquele que, ao incidir no espelho, volta para o mesmo meio. Tudo bem? Esse negócio vai me encabular. Então, olha só. Eu gostaria também que vocês observassem esse cara aqui, ó. Pronto. Essa abertura de ângulo aqui. Tudo bem? Essa abertura de ângulo, ela é feita entre o raio incidente e a normal. Esse ângulo, ele leva o nome de ângulo de incidência. Não esqueçam. O ângulo de incidência é formado com o raio incidente e a normal, não com o espelho. Tudo bem? E observem também, gente, do outro lado. O outro lado. Aqui. Do outro lado, eu tenho o ângulo de reflexão. Então, o ângulo de reflexão é feito com o raio refletido e a normal. Então, para não esquecer, raio incidente, raio refletido, normal. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência. O ângulo formado entre o raio refletido e a normal é chamado de ângulo de reflexão. Beleza até aí? Eu vou parar e vou dizer assim, galera, até aí tá tudo bem? Me digam, por favor, me dê o retorno. O que, Letícia, de incidência? O ângulo ou o raio? Incidência é o que chega, viu? Por isso que eu fiz assim, Letícia, ó, desenhei a setinha assim, ó. Beleza? Porque ela está chegando no espelho. Então ele é incidente. E esse aqui, ele foi refletido pelo espelho. Por isso que a setinha tem um sentido saindo. Tá bom, amor? É o que chega, né? Isso. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Me diga uma coisa, lei se discute? Não, né? Lei se cumpre. Tudo bem? Como lei se cumpre, a gente vai ver agora as chamadas leis da reflexão. Tudo bem? E a primeira lei, ela está aqui, ó. O raio refletido anormal e o raio incidente estão situados no mesmo plano. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora para vocês. Aí eu vou precisar que na aula de hoje vocês usem bastante a questão da memória de vocês, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Pronto, eu vou pegar aqui um livro que eu tenho aqui. Pronto, esse livro aqui de Ana. Pronto, tá aqui esse livro aqui. Tudo bem? Pronto, tá aqui o livro. Então, imagine, galera, que eu ligue... Vocês estão me vendo, gente? Eu só o slide. Tô vendo, estamos vendo. Beleza? Estão me vendo? Então, imagine que eu tenho esse livro aqui e aqui eu ligo um laser. Pronto. O laser, gente, ele vem bem encostadinho no papel, no livro. Se ele vem bem encostadinho no livro, quando ele bater no espelho, ele também vai voltar bem encostadinho. Ele não consegue fazer isso, ó. Ele vem sobre o papel e vai para frente. Ele não consegue fazer isso. Da mesma forma, eu teria ele como se fosse numa folha.
como se fosse numa folha branca. Está aqui o raio incidente sobre a folha. O refletido vai também estar sobre a folha. Então, ele não consegue sair do plano, mas vamos tentar entender o que seria o plano. O plano seria tipo o caderno, a folha. Se o raio vem pela folha, ele continua pela folha quando ele for refletido. Por isso que diz o quê? Que o raio refletido, o raio incidente estão no mesmo que plano. Tudo bem? Não teria como o raio vir assim e para a direita. Não teria como o raio vir aqui e para a esquerda. Ele estaria nesse plano. Não esqueça. A folha. Vocês não esqueçam da folha. Deixa eu pegar um lápis aqui. Imagine que nessa folha eu vou desenhar um raio incidente. Pronto. Eu desenhei um raio incidente. O raio refletido também vai estar sobre a folha. Tudo bem? Ele não consegue sair da folha, ou seja, ele está contido no mesmo que plano. Pode ser que apareça a palavra coplanares. Se aparecer a palavra coplanares, é porque estão no mesmo plano. Parei. E aí, tudo bem? Tudo bem. O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Boa, Herculana. Vamos agora à segunda lei. A segunda lei é super fácil, Raimundo. Olha o que diz a segunda lei. A segunda lei, ela afirma que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Novamente, para a gente não esquecer, o ângulo de incidência é do raio incidente com a normal, não é com o espelho. Muitas questões, pessoal, botam o ângulo aqui, ó, no espelho. Não é. O ângulo de incidência é com a reta normal, essa reta imaginária. Tudo bem? Então, a segunda lei, ela diz que o ângulo de incidência, tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Rapaz, é só eu gripar. Sim, Até aí, compadre. tranquilo. Hein? Sim, compadre. Então, vamos lá. Pronto. Olha que bonitinho, olha. Deixa eu passar para vocês, olha. Raio incidente vai bater no espelho, que está aqui a superfície. É um fenômeno de reflexão, por quê? Porque a luz vem no meio 1, que é esse, e volta para o mesmo meio. Então, se ela volta para o mesmo meio, é um fenômeno de reflexão. Então, eu tenho raio incidente, eu tenho raio refletido e tenho a normal. Beleza? Raio incidente, raio refletido e normal estão no mesmo plano. Observem, olha, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Eles dois têm os mesmos valores. Se um for 30 graus, o outro vai ser 30 graus. Se um for 45 graus, o outro vai ser 45 graus. Não tem para onde fugir. Certo? Pedro, mesmo que a superfície ela seja curva, eu digo, mesmo que a superfície seja curva. A gente vai estudar na próxima semana os espelhos esféricos. E aí, observem que os espelhos esféricos são aqueles, ó, em forma de esfera. Aí lá vem, ó, raio incidente, tá chegando no meio 1, e o raio refletido voltou para o mesmo meio, ó. O meio 1 é o de cima, o meio 2 é o de baixo. Então, observe que o raio incidente anormal e o raio refletido estão na mesma folha, coplanares.
Observe que aqui, olha, a normal, passando bem bonitinha. Aí aqui eu tenho o ângulo de incidência formado entre o raio incidente anormal e observe também o raio refletido, formado entre o raio refletido e a normal. Eles dois têm a mesma medida. Tudo bem? Não importa só se for plano, não. Curvo também vai obedecer a primeira e a segunda lei da reflexão. Certo? Vamos passar. Pronto. O que vocês conseguem observar, não sei se vou ter que dizer. Galera, aí eu tenho três espelhos planos e tem um laser. Aí, olha só, lá vem o laser aqui, raio incidente. Galera, se ligue no que eu vou falar. Ó. Raio incidente. Vou chamar esse espelho de 1, esse espelho de 2 e esse espelho de 3. Então, ó, tá aqui a normal, perpendicular ao espelho, chamada de normal 1. E aqui está o raio refletido do espelho 1. Observe que esse ângulo aqui tem essa mesma abertura aqui, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que também o raio vai incidir lá no espelho 2. Esse raio aqui, galera, ele já passa a ser incidente para o espelho 2. Ele era refletido no espelho 1, mas ele é incidente no espelho 2, que ele está chegando no espelho 2. Olha normal, olha. Olha normal. Pronto. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Aí lá vem o raio refletido, ó. O raio refletido agora vai chegar lá no espelho 3. Aí tá aqui a normal, ó. Aqui é normal. O ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Por isso que a gente consegue fazer esses caminhos de reflexão. Eu acredito que vocês já devem ter assistido em alguns filmes de Tom Cruise, ele tentando entrar nos negócios, cheio de laser para todo lado. Laser, tudo que era coisa. Ali, a maior parte ali tinha espelhos refletindo o laser. E essas reflexões obedecem à primeira e à segunda lei da reflexão. Gente, alguma dúvida? Estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo, meus amores? Me digam, gente. Eu boto só um Szinho para ficar feliz. Pronto, a galera tá oba, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos resolver uma questãozinha, tá bom? Pronto. A questão ela é bem simples, mas é para a gente fixar. Um raio de luz incide num espelho plano, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Aí o cara taca 40. Gente, preste atenção numa coisa. É preciso, antes de mais nada, montar a situação. E está aqui o meu espelho plano. Olha como não é difícil. Está aqui o meu espelho plano. E a questão, ela diz assim, ó, que o raio de luz incidente incide no espelho plano, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Lá vem o raio incidente, ó. Lá vem o raio incidente, lá vem o raio incidente, lá vem o raio incidente, lá vem o raio incidente. Incidiu. Pronto. Esse aqui é o raio incidente. Só que a questão me diz que ele forma um ângulo de 40 graus com o espelho. Aí você vai dizer assim, Pedro, você não ensinou essa. Calma. Vocês lembram que eu tinha o raio incidente, o raio refletido e o mais importante, a minha reta imaginária, perpendicular à superfície, chamada de normal. Está aqui a normal. Aí me diga uma coisa. Se o espelho com a normal forma um ângulo de 90 graus,
Daqui para cá é 40. Eu pergunto, quanto é daqui para cá? Quanto é esse ângulozinho branco? Vou esperar a resposta. Estou esperando a resposta. 40 não. Raimundo, olhe, 90 graus. Eu já tenho 40. Muito bem, Thaís. Raimundo, se a normal forma com espelho 90 graus, eu não já tenho 40? Para chegar a 40, falta quanto? 50. Então, se você observar, daqui para cá eu já tenho 40 graus, beleza? E para chegar a 90, porque a normal ela é perpendicular à superfície, tá faltando, ficou super imprensado, tá faltando 50 graus. Beleza? Aí o raio refletido faz isso, ó. Eu pergunto, quanto vai medir o ângulo de reflexão? Pedro, a segunda lei diz que o ângulo de incidência, muito bem, Letícia, que o ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Se o de incidência é 50, o de reflexão também vai medir 50. Valeu, garoto. Beleza, gente? Não esquece, existe a normal, que a maioria das questões elas vão dar o ângulo com o espelho, mas o ângulo de incidência, gente, é com a normal. Beleza? Então, se eu já tinha que 90 graus, se eu já tinha 40, para chegar a 90, faltava 50 graus. Certo? Vamos para diante. Pronto. Seria muito, era para ter pedido para vocês uma régua, papel, mas lá na prova do Enem vocês não. Pedro, lá na prova do Enem não tem régua, não pode usar régua. Beleza, mas você tem 2, 3 lápis, né? Então você usa um lápis como régua, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Nós vamos mostrar para vocês agora as imagens em um espelho plano. A primeira imagem que a gente vai construir é de um ponto. Quando a gente fala de um ponto, é porque a dimensão dele é desprezada. Tudo bem? É desprezada. São duas regrinhas básicas para você desenhar, para você conseguir saber aonde é que vai estar a imagem de um espelho que um espelho plano forma. Tudo bem? Então, observem aqui. Eu vou fazer as perguntas, mas eu vou querer que vocês respondam. Tudo bem? Pronto. Tá aqui o ponto P. Vou até fazer ele de vermelho aqui. Tá aqui o ponto P. Eu preciso, preste atenção, eu preciso do encontro dos raios ou dos prolongamentos. Aí você vai dizer assim, que danado é um prolongamento? É você jogar o raio para trás. Vamos aprender. Vamos lá. Gente, lá vem o raio. Preste atenção. Lá vem o raio. Esse raio é incidente. Concorda? Quanto vale o ângulo de incidência? 90. Raimundo, o ângulo de incidência é com a normal, não é com o espelho. Se fosse com o espelho, Raimundo, estaria o espelho aqui. Se fosse com espelho, seria 90. Deixa eu ver se a galera consegue. Vamos lá. Quanto é o ângulo de incidência? Roberta me disse aqui 0. Muito bem, Roberta. Por que 0? O raio está sobre a normal. A normal está aí. Está em cima aí. Então o ângulo é 0. Então o que acontece? Ele vai bater. Se o ângulo de incidência é 0, o de reflexão também vai ser o quê? 0. Ou seja, gente, ele bate e volta. Tudo bem?
Ele bate e volta. Se o ângulo de incidência é zero, o de reflexão também vai ser zero. Então, o raio vem, incide e volta em cima dele. Porque o ângulo de reflexão também vai ser zero. Aí agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher um ponto qualquer e vou fazer isso, ó. Raio que aqui? Raio incidente, não é assim? Quem é que está aqui perpendicular? É a normal. Então, esse cara aqui ele vai ter a mesma abertura. Esse raio aqui é o raio de reflexão. Concordam? Ó, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Espera aí, viu? Até aí tudo bem. Eu não posso chegar lá na frente sem vocês saberem disso aqui, não. No primeiro caso, o ângulo de incidência foi zero, de reflexão foi zero. Beleza. Aí eu vou escolher um ponto, viu, Raimundo? Eu escolhi um ponto qualquer e tracejei outro raio. Ó, tracejei outro raio incidente. O raio incidiu no espelho e refletiu, obedecendo a primeira e a segunda lei da reflexão. Espera aí que, né? Pronto. A minha pergunta, ela é bem simples. Gente, os raios refletidos, eles se encontraram? Aí vocês podem me dizer assim, cadê os raios refletidos? Vamos aqui. Esse aqui, raio incidente. Esse aqui, raio refletido. A minha pergunta é, os raios refletidos, eles se tocaram? Eles se cruzaram? Sim ou não? Não, muito bem. Esse daqui está indo lá para riba. Esse aqui está indo lá para não sei para onde. Então, se vocês observarem, eles não vão se encontrar nunca porque eles estão abrindo. Não é assim? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar eles dois para trás. Para trás de quê? Do espelho. Espera aí. Como assim você vai prolongar? É um artifício que a gente usa para achar a imagem dos objetos. A gente prolonga, é como se a gente jogasse para trás do espelho. Aí eu vou, ó, joguei o raio refletido para trás do espelho. Beleza? A gente chama isso de prolongamento. Tá aqui outro refletido, eu vou jogar para trás, ó. Agora a minha pergunta é bem simples. Foram os raios que se encontraram ou foi os prolongamentos dos raios? Prolongamento. Boa, Raimundo. Os prolongamentos. Raimundo, toda vida quando tiver encontros de prolongamentos, nós vamos dizer que é uma imagem virtual. Virtual por quê, Pedro? Vocês já podem ter observado na escola que quando a coleguinha ou o coleguinho leva um espelho e começa a se ver, a imagem está atrás do espelho. Tá ou não tá, galera? Quando a gente está de frente para um espelho, parece que a imagem está atrás do espelho, não tá? Sim ou não? Boa, Raimundo. Sim. Eu pergunto, aquele coleguinha consegue ver alguma coisa aqui atrás? Ou só você vê atrás? Como se tivesse uma imagem atrás. Não é só você que consegue ver como se tivesse uma coisa atrás? O coleguinha, se o coleguinha começar a olhar aqui, rapaz, aqui não tem imagem, não.
Porque é uma imagem chamada de imagem virtual. As imagens virtuais, gente, elas não podem ser projetadas. Mas o que eu queria com vocês era explicar para vocês que eu vou prolongar os raios. Quer ver outra coisa? Gente, observe que bonito. Observe daqui para cá. É a distância do objeto ao espelho, concorda? Agora observe que aqui, gente, nesse encontro aqui vai ser formado a imagem. Observe que daqui para cá é a distância da imagem para o espelho. Eu vou fazer outra pergunta. Gente, essas distâncias são iguais ou são diferentes? São iguais. São iguais. Olha que legal. Vocês já fizeram isso. Vocês já pegaram o espelho lá do banheiro, lá do quarto de vocês. Ah, se isso fosse um espelho. Aí fizeram assim, ó. Aí foram se aproximando, se aproximando. Vocês se amam tanto, aí fica... Já fizeram isso? Já, não já? Observe que quando você aproxima o espelho do seu rosto, a imagem também se aproxima de você. Herculano disse que já. Muito bom, Herculano. Larissa também. Ali nem se fala, hein, Ali? Raimundo? Pronto. Eu vou dar outro exemplo, Letícia, de uma imagem virtual. Tá ok? Deixa eu me ver aqui. Calma. É bem doido. Oi, Raimundo. Ô Pedro, me tira com uma dúvida. No caso, botar um espelho na frente de um espelho e aquela arruma de espelho que fica aparecendo, seria um exemplo de imagem virtual? A gente vai ver isso agora, viu, Raimundo? A gente produz infinitas imagens. Viu? Eu vou dar um exemplo de imagem virtual. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui eu na tela para vocês verem. Mas deixa eu ver aqui que eu acho que dá certo. Eu acho que o cabo aguenta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar a apresentação do slide, tá bom? Eu vou deixar só eu na tela aqui. Galera, parece que desligou a câmera, não foi? Sim. Pronto. Agora ligou. Né? Eu acho que não vai dar para ver. Eu tô me mexendo aqui no quarto de Anitta. Eu acho que vai desligar de novo. Pronto. Vocês estão me vendo lá no quadro ou lá no guarda-roupa? Agora sim. Beleza, vocês estão me vendo lá no guarda-roupa. A minha imagem está onde? Está atrás do guarda-roupa, né? Eu consigo pegar nessa imagem. Eu não sei se a Aninha tem. Peraí, gente. Peraí que eu vou aqui escafungar aqui as coisas de Ana. Aninha, você tem espelho de maquiagem? Você tem espelho de maquiagem? Enquanto isso, né, estamos aí fazendo uma tour pela casa de maneira. Isso aí, tá atrás de alguma coisa, o computador, pronto. E agora voltamos para a sala. Não, daqui estava. Enquanto você foi pegar o espelho, dizendo que estava fazendo uma tour pela sua casa. Pronto, mas vamos lá. Eita, peraí. Tem muito enganchado aqui. Pronto, tirei aqui. Desliguei ela. Acho que vai conectar de novo. Pronto, tá aqui. Pronto, vocês estão me vendo aqui. Aqui sou eu. E aqui é o espelho. Beleza? Aí eu pergunto assim. Vamos supor que de trás desse espelho não tivesse o guarda-roupa, não tivesse parede.
fosse somente um espelho, alguém na lateral conseguiria ver minha imagem lá atrás? Não, não conseguiria. Por quê? Porque essa imagem virtual, ela não consegue ser projetada. Por isso que não consegue me ver. Beleza? Esse é um exemplo de imagem, o quê? Opa, de imagem virtual. Beleza? Quando vocês se olharem no espelho, vocês não estão vendo vocês. Vocês estão vendo a sua imagem. Tudo bem? E olha que legal, gente, dos espelhos. Se eu derrubar minha câmera, eu mato vocês. Olha que legal dos espelhos. Vamos lá. Eu vou levantar a mão direita. Aí, eu estou com a mão direita levantada, viu? A imagem levantou qual mão? Observe. Eu estou levantando a mão direita. A imagem levantou a esquerda. É. A gente chama isso de reversibilidade. Reversibilidade. Por isso, pessoal, que é por isso que os carros de segurança, eles na parte frontal, os nomes são escritos reversos, tá certo? Então, só se vocês conseguem ler as frases lá atrás, botar reverso, reverso, né? Vocês não conseguem ler. Deixa eu voltar aqui. Já rodei demais no quarto. Cara, essa aula de espelhos era para ser presencial. Parece que desligou de novo. Mas acho que já voltou. Eu sou cego, não diz. Pronto, acho que agora vai voltar. Voltou não, gente? A imagem? Ainda não. Beleza. É só o conector aqui. Eu acho que eu dei um puxete bem grande. Fui me empolgar. Deixa eu ver aqui a configuração dela. Só um momento, galera. Configurações. Vídeo. Tá dizendo que a câmera tá desligada. HD Pro. Não, não tá desligada não. Make me. Deixa eu rebolar esse lá do outro lado. Ver se você liga. Só um momento, galerinha. Tô aqui apanhando aqui. É como se tivesse a configuração, Jefinho, da câmera ter. Liga do computador mesmo, por enquanto. Também estou tentando ligar ela. Ah, sim, sim. Mas nenhuma das duas foram, acredito. Mas, rapaz, só atrapalha a aula essa câmera. Configurações. Vídeos. Integral, longe, não sei o que. OBS de câmera virtual. Não, não quebrei, não. Deixa eu sair, eu volto. Peraí.
Pronto, galera, voltei. Beleza? Então, quando falarem para vocês de imagem virtual ou imagem real, a imagem virtual ela nunca vai poder ser projetada, mas a imagem real elas podem ser projetadas. Se vocês forem ao cinema, quando vocês olharem na tela do cinema ou até a própria projeção que o professor faz na sala de aula com o data show, ali são imagens reais, viu? Por que reais? Porque podem ser projetadas. Tudo bem? Imagem virtual não pode ser projetada, viu? Real, sim, pode ser projetada. Tá bom? A gente não esquecer disso aí. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a questão de a imagem de um objeto extenso. Então, se vocês observarem, gente, eu tenho uma meninazinha lá no espelho e ela se vê. Gente, pelo amor de Deus, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Os espelhos planos, eles produzem imagens sempre do mesmo tamanho. Nunca a imagem vai ser menor. O que pode o Enem colocar de casca de banana para vocês caírem? Vamos aqui. Vocês estão lembrando daquele espelhozinho que tem a lateral laranja, que aqui que lá tem na casa, tem no banheiro, que a gente tem para tirar barba. Aí tá lá o espelhozinho, né? Pronto. Presta atenção no que eu vou falar. Tudo bem? Você chega bem pertinho do espelho. Pronto, eu vou desenhar aqui. Tá aqui eu, ó. Bem pertinho do espelho. De óculos, as orelhas, o nariz, boca. Pronto. Me diga uma coisa. Se eu me afastar desse espelho, a imagem, ela vai ser grande ou pequena? Aí vocês lembrem da aula que a gente teve na semana retrasada, que quando eu disse, galera, quando a gente observa um objeto bem distante, por exemplo, uma montanha bem distante, ela parece ser o quê? Pequena. Boa, Roberto. E quando a gente aproxima, ela mostra o tamanho dela real. Da mesma forma que são os espelhos planos. Cuidado para vocês não errarem lá no Enem se cair. Espelhos planos só produzem imagens do mesmo tamanho. Então, se eu estiver perto do espelho, meu rosto vai ficar enquadradinho no espelho. Se eu me afastar, a imagem continua do mesmo tamanho. Porque espelho plano só produz imagens do mesmo tamanho. O afastar é que vai o quê? Dar a falsa impressão de que a imagem está diminuindo, mas ela não está. Ela é do mesmo tamanho. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Observe esse menino aí, gente. No telefone, eu gostaria que vocês olhassem para a camiseta dele. Olharam? Estão escritos como? Como é que está escrito? De trás para frente. Uhum. Não é de trás para frente. Que a gente chama... Boa, eu vou entender de trás para frente, Ramon. Reverso. A direita é trocada pela esquerda. Como assim, Pedro? A direita é trocada pela esquerda. Observe o R. A gente escreve assim. Observe como tá. Aí tá aqui o espelho, plano. Observe que o R do outro lado está escrito assim. Deixa como ficou feio. Tá vendo? O A muda, gente. O A muda? Não. Não. Larissa está dizendo aqui, no espelho é Rafa. Em reverso, não? Isso, Lala.
Nesse caso, Raimundo, que ele não consegue fazer a reversibilidade, as imagens são chamadas de imagens enantiomorfas, porque você não consegue distinguir a direita da esquerda. É o caso do I, é o caso do V, do T, do A, do M, do X. Me diga outra letra que vem na cabeça de vocês. O H. Pode olhar, Rafa. Né? O O. Muito bem. Sua câmera desfocou o U. Tá desfocada, é? Beleza? Observe que coisa também interessante, gente. Observem, olha. O R era a palavra mais distante do espelho. E ela continua mais distante do espelho. Isso porque tá aqui, ó. A distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. Certo? Mesma coisa. Certo? Deixa eu apagar só isso aqui. Ixi, passou, foi direto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem não. Pronto, observe que aqui eu coloquei, deixa eu mudar a cor, eu coloquei um retângulo aí, e observe que o A está mais próximo do espelho. Então, a imagem também vai estar mais próxima do espelho. Observe que o ponto D está mais próximo do espelho, então a imagem de D vai também estar mais próxima do espelho. Tudo bem? Então, a distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem. Não esqueça disso não, tá bom, gente? Agora eu vou dar uma dica. Uma vez eu fiz um experimento com um copo d'água e um pedaço de papel. Raimundo, esse do copo são lentes esféricas, tá certo? A gente chama isso de lentes esféricas. Tá bom, filho? Olha, gente, eu vou ensinar aqui um bizu para vocês matarem a questão, caso venha perguntando como é que vai ficar a letra, tá bom? É para vocês não errarem, tá certo? Pronto, observem aqui, ó. Vocês estão me vendo, né, aí na câmera? Pronto. Observe essa folha aqui. E essa parte aqui que eu vou pintar é como se ela fosse o... Tá dando para ver, gente? Essa parte de cima é como se ela fosse o espiral do caderno. Tá dando para ver? Se não tiver, eu pego um caderno aqui. Pronto, vou pegar um caderno aqui. A Luísa vai me matar. Eu tô bagunçando é tudo aqui. Pronto. Deixa aqui. Pronto. Tá aqui o espiral do caderno, beleza? Tá aqui o espiral do caderno. O espiral do caderno ele vai ser o espelho, tudo bem? E a imagem que tiver aqui é só virar que vai dar o formato lá. Aí você pode dizer assim, não entendi nada do que esse homem falou. Pronto, preste atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos supor que aqui tem um espelho. Preste bastante atenção. E aqui eu escrevi o P de Pedro. Prestem bastante atenção agora. Imagine que isso aqui, galera, fosse uma folha e aqui o espiral do caderno. Aí eu vou passar. Aí como é que é produzida essa imagem no espelho? Aí você pega a folha como se fosse passar ela para o outro lado, como se fosse folhear. Quando você folhear a folha, o P vai ficar assim, ó. Beleza? Você folheou a folha daqui para cá. Vocês estão entendendo como é que tá a loucura aí? Eu peguei a folha aqui e fiz isso, ó. Tá aqui o espiral, Aí eu fiz isso, ó.
Aí vocês podem me perguntar agora e dizer assim, Bandeira, mas imagine que agora eu tenho o P aqui e eu coloco o espelho aqui, ó. Lembrando, o espelho é como se fosse o meu espiral do caderno. Aí o espiral não está aqui? O espiral não está aqui, ó. O P está aqui e o espiral está aqui. O que eu vou fazer com a folha? Vou levar lá para baixo. É como se eu rotacionasse o espelho. Quando eu girar essa folha para baixo, sabe como é que vai ficar? Ficou feio. Desse jeito. Tudo bem? É um bizu que, caso venha a cair, você já sabe como é que vai estar. É só folhear. Pedro, e se você escrevesse o nome, vamos lá, Pedro, e colocasse o espelho aqui? Então, quem que está mais próximo do espelho? É o O. Então, é quem vai ficar mais, a imagem vai ficar mais próxima. O R, trocado. O D, trocado. O E, trocado. E o P, trocado. Reverso. Pronto, Pedro. Desse jeito. Vocês já observaram que quando vocês ficam de frente para o espelho de vocês, o nome que tem na camisa de vocês fica reverso? É daqui. Belezinha, meus amores? Vamos lá. Vocês entenderam, gente, isso? Beleza. Boa, Lele. Menina, eu tô dizendo que sim. Você já é fim. Pronto. O que é que eu quero de vocês agora? É para aprender o campo visual. O que danado é o campo visual? É o que você pode ver pelo espelho. Os espelhos planos vão ter um, os esféricos vão ter outro, tá bom? Mas aí eu vou dar uma dica para vocês de como vocês descobrir o campo visual. Não tem erro. Preste atenção. Olha, isso aqui é o olhinho de vocês. Tá aqui o olhinho de vocês. E o espelho é daqui para cá. Tudo bem? Eu quero saber o que é que eu posso enxergar olhando para o espelho. Vocês já devem ter feito isso na sala de aula, pegou aquele espelhozinho, aí ficava olhando o paquera de costa, assim. Né? Lembra que vocês ficavam coreando, olhando assim a pessoa? Pronto. Preste atenção na dica. Quando vocês forem descobrir campo visual, é só você deslocar o olho na mesma distância. Como assim, Pedro? O olho, vamos supor que ele tem 10 centímetros para o espelho. Aí eu vou jogar o ponto 10 centímetros para trás do espelho. Entenderam? Se ele está 10 centímetros, eu jogo 10 centímetros abaixo. Se ele tivesse 20 centímetros, eu jogava 20 centímetros abaixo. Feito isso, galera, é só tracejar retas. É só tracejar retas. O que tiver... Opa! O que tiver dentro dessa região da frente do espelho, eu consigo ver pelo espelho. Se tivesse um ponto aqui, eu não conseguiria ver pelo espelho. Se tivesse um ponto aqui, eu não conseguiria ver o espelho. Se tivesse um ponto aqui, eu conseguiria. Aqui eu conseguiria. Aqui eu não conseguiria ver pelo espelho. Então, para você ver o campo visual, não tem besteira. Só é pegar o olho e jogar na mesma distância atrás do espelho. E tracejar as retas rente aos espelhos, as pontas dos espelhos. Pronto. Então, quem tivesse aqui, nessa região pintada aqui, eu conseguiria ver pelo fenômeno de reflexão. Nenhuma outra região eu conseguiria ver pelo espelho. Por isso, vocês já tiraram carteira de... Alguns aqui talvez já tenham tirado carteira de motorista, e lá diz assim, olha, se você tirou carteira de piloto, você tem que ficar dentro do campo visual do
do carro da frente. O que é o campo visual do carro de frente, da frente? É o campo em que o motorista olhando para o espelho consegue ver vocês. Se ele não consegue ver vocês pelo espelho, é porque vocês estão num ponto chamado de ponto cego. Para eles, vocês não estão lá, porque ele não consegue ver pelos espelhos. Tá certo? Então não tem segredo, é só pegar o olho e deslocar na mesma distância para trás do espelho. Tudo bem? Vamos lá. Olha como é bonitinho. Vou até apagar aqui para vocês verem. Ó. Quem está na regiãozinha azul consegue ver normalmente. Tá bom? Vamos outra. Pronto. Olha só. Um observador O está olhando para o espelho plano E da figura. Quais dos pontos numerados ela poderá ver por reflexão no espelho? Aí eu vou faço aqui, ó. Ó. Opa. Essa distância daqui para cá vai ter a mesma distância daqui para cá. Então, aqui é onde estaria o meu olho. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Tracejar retas rente ao espelho. Errei. Entortei. Lá na prova do Enem, vocês não vão ter a caneta? Pronto. Quem estiver na parte frontal do espelho, entre essas duas retas, eu vou conseguir ver. Ou seja, apenas 3 e 4. Difícil, gente? Me digam aí, gente. Difícil ou não? Não Super muito. tranquilo, né? Beleza? Vamos mais. Pronto. Olha, Herculana, vamos lá. Herculana e Letícia. Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui nas questões. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu teria que passar aqui. Eu volto já. Não. Não, não coloquei nenhuma, não. Deixa eu voltar lá. Pronto. Deixa eu explicar de novo na mesma situação. Até aqui embaixo. Pronto. Deixa eu colocar aqui canetinha branca. Vamos supor, galera, que a gente tem um espelho assim, ó. Pronto. A gente tem um espelho aqui. Esse espelho ela tem essa dimensão. E você está aqui, ó. Tá aqui seu olho. Pronto. E seu olhinho. Tudo bem? O que que acontece? Eu vou agora colocar alguns pontos. Beleza? Vou colocar o ponto A. Vou colocar o ponto B. Vou colocar aqui o ponto C. O ponto D. O ponto E. E o ponto F. Pronto. Imagine que você esteja lá na escola, segurando aqueles espelhos em redondo e quer olhar para a pessoa de trás. Eu pergunto, vocês com aquele espelhinho, vocês conseguem enxergar todo mundo? Se eu segurar aquele espelhinho aqui, vocês conseguem enxergar todo mundo que está atrás? Consegue não, não? Por quê? Porque estão fora do campo visual. Aí, ó, deixa eu só mudar de cor aqui, para a gente ficar mais didático. Pronto, aí eu vou... Tá aqui o meu olho. E eu quero saber quem é que eu consigo enxergar olhando pelo espelho. Quem está dentro do meu campo visual é quem eu consigo enxergar. Beleza? O que que eu faço? É como, Letícia. Acho que foi Letícia. Existe outra situação. A mais fácil é essa. Você desloca o observador para trás do espelho. Porque é mais fácil de você tracejar as retas, entendeu, meu amor?
Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, daqui para cá, vamos supor que eu tenha 10 centímetros. Então, daqui para cá eu também vou ter 10 centímetros. Então, é como se eu estivesse olhando daqui. Tudo bem? Como se eu estivesse olhando daqui. A partir disso, o que eu faço? Eu vou tracejar duas retas, passando fino nas bordas do espelho. Aí eu vou, ó. Passei e passei. Pronto. Beleza? Quem estiver à frente do espelho, nessa região aqui, vai ser visto. Aí eu pergunto, nós vamos conseguir ver A pelo espelho? Não, porque ele não está dentro dessa região. Nós vamos conseguir ver B pelo espelho? Não. Se B tivesse aqui, nós não conseguiríamos ver ele. Porque tem que ser na parte frontal do espelho, na parte refletida. Eu vou conseguir ver C? Vou. Vou conseguir ver D? Também. E E também. Mas eu não vou conseguir F, porque não está dentro do campo visual do espelho. Entendeu, meus corações? Boa, ótimo. Tranquilex. Vamos agora para outra situação. Viu? Boa, Larissa. Boa da Bebeca. Ó, o deslocamento do espelho, tá certo? Se liguem nisso aqui. Me diga uma coisa. Quando a gente se aproxima do espelho, o espelho estará parado no guarda-roupa. Quando a gente se aproxima do espelho, o que acontece com a nossa imagem? Ela se aproxima ou se afasta do espelho? Vamos lá? Vou esperar. Se aproxima. Muito bem. Quando a gente se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Se a gente se afasta do espelho, a imagem também se afasta do espelho. Beleza? Tranquilo? Agora, o que eu gostaria de ver aqui com vocês, preste atenção aqui, tudo bem? Olha só. Eu deixei Roberta parada, fixa. Tá aqui, Robertinha, parada, fixa. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei o espelho e afastei uma distância D. Por exemplo, eu afastei 20 centímetros. 20 centímetros. Me diga uma coisa, olha só. O espelho parado. Se eu aproximo, a imagem aproxima. Se eu afasto, a imagem se afasta. Mas se eu tiver parado, se o espelho se aproximar, o que é que vocês acham que faz com a distância? Se o espelho se aproximar, o que é que vocês acham que a imagem faz? Nós estamos parados e agora eu aproximo o espelho. O que é que vocês acham que acontece com a imagem? Ela se aproxima ou se afasta? Se aproxima. E se eu afastar o espelho? Se afasta. Larissa, mas o mais intrigante, sabe o que é? Se você afastar 20 centímetros o espelho, a distância da posição que você tinha antes para a posição que você tinha depois vai se tornar 40 centímetros. Vocês podem dizer assim, peraí, que eu não entendi. Deixa eu colocar valores aqui para vocês entenderem. Vamos supor que aqui seja o 0, tudo bem? Aqui seja o 10, aqui seja o 20, tudo bem? E aqui é o 30, tudo bem? Aqui é o 40, aqui vai ser o 50 e aqui vai ser o 60. O que eu vou perguntar a vocês? O espelho afastou quanto?
De 20 para 30, quanto é? 10. Boa. A posição antes era 40 da imagem. E a posição agora da imagem é quanto? 60. Eu pergunto, de 40 para 60 vale quanto? Não vale 20? Então, gente, quando o espelho se deslocar uma distância, a imagem vai se deslocar da sua posição original o dobro. Notem, e vou até voltar aqui, notem, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Pronto. Observem que 20 era a posição antes do espelho e 40 era a posição antes da imagem. Não é assim? A distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. Se daqui para cá é 20, de 20 para mais 20 dá 40. Então, eu desloquei o espelho 10 centímetros. A imagem vai se deslocar o dobro em relação à sua posição anterior. Tudo bem? Isso aí é para ficar guardadinho. Vamos lá? Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma distância de 10 centímetros do espelho. Afastando-se o espelho 20 centímetros em uma direção normal ao seu plano, que distância separará a antiga imagem da nova imagem? Vamos montar o esquema? Bora lá. Vamos montar, viu? Tá aqui o carro. Deixa eu desenhar o plano. Não é difícil não isso aqui, ó. Tá aqui o plano. Tá aqui o objeto. Eu vou dizer que o objeto está no zero. A distância para o espelho é 10 centímetros. Está aqui o espelho. O espelho está a 10 centímetros. Eu pergunto, se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem vai estar a qual de distância? Vou esperar aqui. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem está a qual distância do espelho? Bora? Bora? O objeto está a 10 centímetros. A imagem vai estar a qual distância do espelho? Cadê 10. vocês? Acho que eu escutei bem baixinho. E? 10. Boa. Então é 20, né, Herculano? Se daqui para cá é 10, daqui para cá é 10. Beleza. Então ele vai estar na posição 20. Tudo bem? O que que esse cara faz agora? Esse cara faz assim, ó. Ixi, como saiu picotado. Esse cara fez isso, ó. Aí eu vou aqui, ó. O objeto continua no mesmo canto. 0. Aí eu vou aqui marcar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu peguei o espelho e vou afastar 20 centímetros. O espelho estava na posição 10, ele estava aqui. Então, se eu afastar 20 centímetros, ele vem para cá. Ou seja, ele vem para a posição 30. É ou não é, gente? 10, 20, 30. A distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem. Qual é a distância do objeto para o espelho? 30. Então, a imagem vai estar a 30 centímetros do espelho. Ou seja, ela vai estar na posição 60. 30, 40, 50, 60. Aí a pergunta é muito clara. Qual é a distância que separa a imagem antiga da nova? Olha só como é interessante. A antiga, gente, estava na posição 20. A antiga estava na posição 20. E foi para a posição o quê? 60. De 20 até 60, qual é a distância? É 40.
Super, super, super fácil. E aqui eu já poderia matar. O espelho se distanciou quanto? 20. Pode sempre dizer que é o dobro. O espelho se deslocou 20, a imagem vai se deslocar em relação à sua posição anterior o dobro. 40. Bebeta, me diga só mais ou menos onde foi que você não entendeu. Pode abrir o microfone, amor. Assim, se tiver como você explicar do começo, porque, sei lá, eu não sei nem explicar o que eu não entendi. Deixa eu dizer para você, não vou explicar. Deixa eu dizer para você que poucos professores explicam isso aqui. Dá bugada mesmo isso aqui, viu? Pronto. Então vamos bem devagarzinho, sem, tudo bem? O que a questão me diz? Que um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma distância de 10 centímetros do espelho. Ponto. Pronto. Então eu tenho aqui minha primeira situação. Se ligue aqui, ó. Eu vou botar o objeto fixo, porque quem vai se afastar é o espelho. E eu já vou dizer que ele está na posição 0. Tudo bem? O espelho está a 10 centímetros do objeto. Então, está aqui o espelho. 10 centímetros. A gente viu que a distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, então a imagem dele, que eu vou fazer de vermelho ou azul aqui, a imagem dele vai estar na posição 20. Concorda com isso até aí, Roberta? Beleza. Objeto, imagem. O que acontece agora, Roberta? O cara pega simplesmente e desloca o espelho 20 centímetros. O objeto ele vai continuar no 0. O objeto. Aí eu vou fazer aqui, olha. 10, 20, 30, que 4 feio, 40, 50, 60, 70. O cara pegou o espelho, Roberta, e deslocou ele 20 centímetros. Eu pergunto, ele estava em 10. Se eu deslocar 20, o espelho vai para a posição 30. Você concorda que se eu tiver em 10 e desloco o 20, eu vou para 30? Não é assim? Beleza. A distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem. O objeto está a 30 centímetros do espelho. Então, a imagem vai estar a 30 centímetros do espelho também. O espelho está a 30, 40, 50, então a imagem vai estar no 60. Concorda que a imagem vai estar no 60? Porque a distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. Não é assim? Pronto. Aí a pergunta é bem clara. Que distância separará a antiga imagem da nova imagem? A antiga imagem estava em qual posição? Ele estava na posição 20. E a nova imagem estava em qual posição? 60. De 20 para 60, vale quanto? 40. Aí onde está aquela regrinha? O que o espelho desloca, a imagem vai deslocar o dobro. O espelho deslocou quanto? 20. A imagem vai deslocar 40 em relação à posição anterior. Beleza? Ótimo, meu amor. E obrigado nada. Nós estamos aqui. Teria isso aqui, gente, mas acho que hora já é? Já vai dar 10 horas, falta 10 minutinhos. A gente vai deixar para a próxima semana isso aqui, que tem umas questõezinhas para a gente fazer. Tá bom? Aula de hoje, galera, vocês foram forte mesmo, viu?
Muito, muito, muito. Parabéns pela participação de vocês. Eu vou mandar o material para vocês agora, tá bom? Um cheiro no olho. Se cuidem, gente, pelo amor de Deus. Beijo. Aula maravilhosa, apesar que o conteúdo é de deixar qualquer um de cabeça virada. Valeu, mundinho.